Seja muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Ficamos felizes por ter você conosco. Começa agora mais um informativo, por favor, fique atento. No domingo passado, nossa igreja participou do movimento de oração em favor da saúde. Nos unimos com diversas igrejas clamando ao Senhor pela nossa cidade. Foi uma experiência incrível. Confira! O Mini tem produzido semanalmente com muito carinho encontros online para que as crianças continuem conectadas à igreja e umas às outras. O ensino bíblico é essencial para a formação do bom caráter de nossas crianças. Papais, mamães, vovôs e vovós, reservem um tempo para assistir aos vídeos do Mini junto com as crianças. Será um momento de muita diversão. Acesse o canal do Mini no YouTube, Mini Discípulos. Para você que deseja aprofundar a sua espiritualidade com Deus, mesmo nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, nós da Escola do Discípulo temos um convite especial para você. Do dia 5 a 9 de abril, a Escola do Discípulo vai realizar a primeira semana teológica com o tema Espiritualidade em Tempos de Crise. Serão 5 dias, de segunda a sexta, às 20 horas, onde nós vamos discutir sobre espiritualidade e o caminho da profundidade da vida com Deus. Vamos aprender que a espiritualidade não é nenhum segredo, é simplesmente olhar para Jesus e descobrir que Ele é o caminho para uma vida espiritual mais profunda. Afinal de contas, o que nós precisamos hoje em dia não é de pessoas mais talentosas, mas de pessoas mais profundas em Deus. E mesmo sendo pessoas comuns, podemos viver vidas extraordinárias. E além de nós, Yuri, Felipe e Breder, nós teremos convidados incríveis refletindo sobre esse tema e nos apontando para esse caminho de uma vida espiritual mais profunda. E esse evento é totalmente online, totalmente gratuito e você só precisa fazer a sua inscrição para poder participar. Você pode se inscrever no link do nosso perfil lá no Instagram, @Escola do Discípulo. Nos vemos lá na Semana Teológica, então que Deus abençoe você. Estamos cercados pela música em nosso dia a dia, seja em vídeos, shows, cultos, gravações ou aulas, a música tem o poder de tocar nossas emoções. Ela nos acalma, nos acalenta, nos conforta, ela nos anima, nos motiva, nos desafia. Se você, assim como nós, não consegue viver sem música, convidamos você a aprofundar seus conhecimentos musicais. Faça parte do Centro de Ensino Musical. Matrículas abertas para o curso intensivo. Acesse o site umb.org.br/100 ou entre em contato pelo WhatsApp 999748259. Estamos esperando por você. Mi vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Recordando la entrega de Jesús por nosotros, sigamos su ejemplo de amor al prójimo. Venga, junto a la familia Conexión, participar de la celebración especial de Pascua. Serán momentos inolvidables de comunión, alegría, paz y muchas bendiciones para su vida. Los esperamos sábado, día 10 de abril, a las 4 de la tarde, en la Primera Iglesia Bautista de Campo Grande. Convide seus amigos para participar de uma tarde abençoada com o Viva a Vida. Dia 15 de abril, às 14h30, celebraremos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Teremos a participação do conjunto Viva a Vida e orquestra. Você é nosso convidado especial para essa celebração online. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o nosso site, Boletim Digital, siga as nossas redes sociais ou acesse o nosso aplicativo. Feliz Páscoa!
Boa noite, seja bem-vindo ao culto de sábado. Nós estamos muito felizes por você estar aqui participando com a gente, assistindo a gente e participando desse culto maravilhoso. E a gente está muito feliz também porque essa semana e esse final de semana são dias muito especiais para nós. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo, a Páscoa. E hoje pela manhã eu estava lendo sobre a história de Ruth. Eu não sei se você conhece a história de Ruth, mas basicamente fala de uma moça, de uma mulher, que ela foi para uma terra estrangeira, uma terra onde ela não tinha família, onde ela não tinha amigos, e ela estava vivendo uma vida de luto, porque o marido dela tinha morrido. E a história nos conta sobre um resgatador, Boaz, alguém que foi até Ruth e resgatou ela. A Bíblia fala sobre isso, que ele literalmente resgatou ela de um ambiente de luto, de um ambiente de tristeza, de um ambiente de abandono, de um ambiente onde ela não tinha amigos e família por perto, e trouxe ela, renovou a esperança na vida de Ruth. E a Bíblia nos fala que existe um resgatador que resgatou a nossa vida também, assim como foi com Ruth, assim como nós éramos como Ruth, pessoas que estávamos em luto, em trevas, pessoas abandonadas, pessoas perdidas. Jesus nos resgatou. E essa semana, esse final de semana, nós comemoramos exatamente o momento onde esse resgate aconteceu historicamente na nossa fé, onde Jesus ressuscitou e Ele nos trouxe para uma vida abundante, para uma vida cheia de esperança. Então a maior notícia que você pode receber nesses dias, talvez não tenha mais nada que você possa agradecer, talvez você esteja se sentindo abandonado, esteja em luto por algum motivo, pela situação que nós estamos passando, talvez você esteja se sentindo sem familiares, sem amigos, como um estrangeiro, como uma estrangeira, assim como Ruth se sentiu. Mas nesse final de semana, nessa semana, nós temos muito a agradecer, porque Jesus resgatou a nossa vida. Jesus veio até nós e doou a vida dele para que a gente fosse resgatado, assim como aconteceu com a vida de Ruth. Então eu quero te convidar nesse momento, talvez você não tenha mais nada para agradecer, mas você orar comigo com fé, porque nós temos a esperança, porque a melhor notícia que nós podemos ter é que o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou e hoje ele vive. Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar ao Senhor para que a esperança seja derramada no nosso coração. Nós já sabemos a esperança que veio através da ressurreição de Cristo, mas nós queremos viver essa esperança na nossa vida, sentir essa esperança na nossa vida, Deus. Que nosso coração nessa noite possa estar grato porque o Senhor ressuscitou, porque o túmulo está vazio, porque hoje o Senhor vive, porque hoje nós temos a esperança de poder olhar para o Senhor e saber que mesmo estando numa situação terrível, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou e o Senhor nos dá a vida eterna e uma vida abundante para vivermos agora. Então nós queremos encher nosso coração de gratidão pelo Senhor, para que a gente possa olhar e saber que a cruz está vazia e o nosso Redentor vive. E isso é a melhor notícia que a gente poderia ter. Graças a Deus nós não nos apoiamos em política, em médicos, em homens, em qualquer outra coisa. Nós nos apoiamos no túmulo vazio. E isso é maravilhoso, porque o maior poder que existe no universo está sobre a nossa vida, porque o Senhor conquistou e derramou Ele sobre nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém. Vamos louvar juntos e cantar e agradecer ao Senhor. Existe um rio e esse rio está passando aí pela sua casa, pelo seu lar, pela sua vida. Então fique em pé conosco, celebre ao Senhor e declare que esse rio de vida está sobre você. Existe um rio onde tudo é bom, uma nascente, maior que a dor, um oceano, sem medo nenhum, maré que sobe, sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir
Nós temos vida no rio. Nós temos vida no rio. Declare cadeias, cadeias vão quebrar e os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Vamos nos alegrar, nas ruas vamos dançar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Esse rio está fluindo sobre a sua vida. Nós temos vida no rio. 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 Aleluia! Nós temos vida em Jesus. Nós temos vida em Jesus. E é a vida de Cristo que está sobre nós, está sobre a minha e sobre a sua vida. Nós queremos viver esse amor todos os dias, porque nós sabemos, nós temos a certeza que esse amor não falha e não falhará nunca nas nossas vidas. Amém? Declare comigo, louve ao Senhor. E as palmas. Oh! Oh, 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 oh. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. É verdade isso? Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Oh, 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 oh. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 oh. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e não falhará. Oh, tu és o mesmo para sempre.
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Meu amor não falha. Aleluia! Aplauda o Senhor! Aleluia, glória a Deus, o amor de Deus não falha. E eu queria fazer uma coisa, não sei se dá para dar zoom out. Olha, dá para pegar essa cruz aqui gigante? Atrás de mim? Não dá, né? Ó, olha o meu tamanho, gente, diante da cruz de Cristo. Ó. Eu quero que essa imagem fique na sua cabeça. E olha, eu sou baixinho, também ajuda, mas a cruz de Cristo na nossa vida, ela é gigante. O Deus da nossa vida, ele é gigante. Então sempre que você passar por alguma situação, algum problema, o amor de Deus não vai falhar na sua vida. Ele é maior do que todos os seus problemas, ele é maior do que tudo que você pode imaginar. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. E nesse momento, eu queria pedir para o pessoal que está assistindo a gente em casa aí, comentasse no chat, colocasse de onde você está falando, se você é de Campo Grande, se você é fora da cidade, coloca aí, digita aí no chat para a gente, comenta se você é de alguma célula, se é algum PGM, comenta aqui o PGM que você é também. Se você não está em célula, não tem PGM, comenta aqui também, que com certeza vai receber uma mensagem aí de alguém te procurando, te convidando para você participar. Então faz isso, faz essa interação. Se você precisa de oração também, use o chat nesse momento. Tem alguém esperando para orar pela sua vida nesse momento. Então coloque aqui no chat seu motivo de oração, seu pedido de oração nesse momento. E eu queria fazer um outro pedido. E queria pedir um pouco de paciência, porque esse momento, para muitas pessoas, pode ser um pouco chato. Que é o momento que a gente pede para você compartilhar o link desse culto, dessa transmissão que a gente está fazendo com outras pessoas. Mas eu prefiro ser chato, impactar e transformar a vida das pessoas para sempre, do que não pedir para você fazer isso. Então, seja chato nesse momento, seja aquele que vai compartilhar em um monte de grupo, porque alguém, se uma pessoa for impactada pelo culto que a gente vai ter aqui, pela pregação que a gente vai ter daqui a pouco, essa pessoa pode ser transformada, e essa pessoa pode transformar a vida de milhões de pessoas. Então, não deixe passar essa oportunidade. Então, com muita paciência, com muito amor, eu peço que você pegue o link aí, clique no botão compartilhar que tem aqui embaixo, coloca nos grupos do WhatsApp, coloca no grupo de WhatsApp da família, que normalmente só tem, talvez, briga, né, pessoal, política. Não, quebra esse momento, seja aquele que vai trazer esperança para a vida da sua família, esperança para as pessoas que você conhece. Então, eu te peço que você faça isso nesse momento. Você pode alcançar a vida de alguém e a vida dessa pessoa pode ser transformada para sempre, para sempre. E, se você é daqueles que gosta de tirar uma selfie, né, e publicar atrás da televisão, ou até um print do seu celular, se você estiver assistindo no seu celular, faz isso nesse momento, marca lá o culto de sábado, a Rede Mais, para a gente poder repostar, para as pessoas verem a divulgação que você está fazendo. As nossas redes sociais, elas podem ser usadas como instrumento. Inclusive, eu quero dar um testemunho aqui, né, fora do que a gente está combinado. Semana passada eu coloquei um stories convidando as pessoas para o PGM. 9 pessoas aceitaram o meu convite, estavam no nosso PGM, porque eu postei um stories convidando essas pessoas. 9 visitantes que estão sem células, inclusive de outros estados, que estão sem igreja, não estão podendo congregar por causa da situação que a gente está passando. Eles foram impactados pelo PGM, depois eu entrei em contato com eles, eles falaram que foi maravilhoso e eles querem retornar. Eu não sei como a gente vai fazer, depois que a gente voltar para a igreja e voltar para o presencial, mas eu tenho certeza que Deus está usando o PGM para transformar a vida de pessoas. Então não deixe de aproveitar esse instrumento que você tem na mão, que é as redes sociais, que é o que você tem aí nesse momento. E queria aproveitar e fazer um convite para você. A partir da segunda-feira, do dia 5 ao dia 9, a gente tem a Semana Teológica. A Semana Teológica vão ser 5 dias, tá, intensos, de muito estudo, focando no tema espiritualidades em tempos de crise, espiritualidade em tempos de crise. Então, é muito propício para o tempo que a gente está passando. Talvez você seja uma dessas pessoas que, por causa de tudo que a gente tem vivido, pela correria do dia a dia, não está conseguindo parar para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para fazer alguma disciplina espiritual que te aproxima de Deus. Nesse momento, eu quero te pedir para que você possa
aproveitar e se inscrever. O link deve estar aqui na descrição ou no chat aqui do lado para você se inscrever. E sempre às 20 horas, horário de Brasília. Então, quem está em outros lugares, como a gente, que é às 19 horas, mas é às 20 horas, horário de Brasília, de segunda a sexta, do dia 5 ao dia 9. Eu queria também fazer um outro pedido para você, que você já separasse aí na sua casa o pão e o suco de uva, ou alguma coisa que represente um suco de uva, para você participar da ceia com a gente. Daqui a pouco a gente vai ter o momento da palavra, mais um momento de louvor, e no final nós vamos estar compartilhando o momento da ceia. E olha, não existe dia mais precioso para a gente relembrar desse momento que esse dia agora que nós estamos vivendo na Páscoa, a ressurreição de Cristo. E a ceia é esse símbolo para a gente relembrar daquele que nos salvou, nos restaurou. Então já separa aí, né, já corta aí o pão, já faz o que você quiser, mas desde que seja algo que traga esse símbolo, que traga a memória que Cristo ressuscitou. E para finalizar esse momento, a gente poder louvar e cantar de novo, eu quero falar um pouquinho sobre o dízimos e ofertas que nós vamos ter, que é esse momento que nós vamos passar agora. Se você tem o desejo no seu coração, se você já tem esse princípio, essa disciplina de ofertar e dizimar, esse é o momento para você fazer isso. Existem alguns lugares que você pode fazer isso. Existe a igreja, o site da igreja, 1b.org.br, você pode entrar lá, você vai encontrar lá um local para você dizimar, para você ofertar as contas e várias coisas que você pode fazer, até Pix, que é bem fácil. Aqui na tela vai ter o QR Code também para você, se eu não me engano, é aqui mesmo, isso aqui, ó. O QR Code aqui para você botar o seu celular, apontar a câmera do seu celular e já vai abrir a possibilidade de você fazer isso, ou pelo chat também. O chat vai estar um link aí para você poder também dar a sua oferta e dar o seu dízimo. E esse é um momento muito precioso. E tem mais uma coisa, se você sabe usar o Superchat, que tem aqui no chat também, que é um símbolozinho do cifrão, você pode clicar e também fazer a sua oferta e vai ser maravilhoso. Esse é um momento muito precioso, porque é um momento da gente contribuir com a obra de Cristo, com a obra que Deus vem fazendo através da sua igreja. A igreja tem vários projetos, a igreja tem uma estrutura, a igreja... Você está vendo essa gravação e essa transmissão através de uma câmera que a igreja teve que comprar. Então, você está sendo abençoado por alguém que um dia decidiu investir aqui nessa igreja e comprar essa câmera para te alcançar e alcançar a vida de outras pessoas. Então não deixe de participar dessa oportunidade. Não é algo que eu retiro de mim e dou, mas é algo que eu oferto a Deus sabendo que isso vai ter uma contribuição no reino, uma contribuição material, às vezes imaterial, mas que vai trazer benefícios para o reino, assim como essa câmera que você está vendo. Então aproveite esse momento para você estar aí. Se você não tem condições, não tem problema, mas eu quero orar pela sua vida, tanto você que está ofertando e dizimando, quanto você que não tem condições disso, para que Deus abra uma porta na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai. Nossa oferta não é uma devolução, mas é uma entrega completa. Nós entregamos nossa vida, nós entregamos nosso dinheiro, nós entregamos tudo, Pai. E a oferta é um pequeno detalhe, é uma pequena parte, o dízimo é uma pequena parte de tudo que pertence ao Senhor. Então nós, com muito amor, com muita gratidão, nós entregamos essa oferta e esse dízimo ao Senhor, sabendo que Ele vai ser usado com pessoas que são sábias, pessoas que sabem administrar de forma belíssima esse dinheiro e vão usar para a tua obra, vão usar para alcançar pessoas, vão usar para ser realmente um canal de bênçãos para impactar o coração das outras pessoas, Pai. Então nós ofertamos com muito amor, Deus, sabendo que isso aqui é apenas uma pequena porção daquilo que nós temos com o Senhor, daquilo que nós pertencemos ao Senhor. E nós queremos orar para aqueles que não têm condição, mas têm esse desejo no coração. Pai, que o Senhor abra as portas nesse tempo difícil. Que o Senhor traga mesmo sustento, supra as necessidades, Deus, em nome de Jesus. Que seja um período onde eles possam se voltar para o Senhor, o coração para o Senhor, e o Senhor possa conduzir o caminho daqueles que estão sem condição nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Corre para o mar, teu rio
deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Que o Senhor derrame esse amor sobre o seu coração, sobre a sua vida nessa noite. E declare comigo: meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos porque nós podemos dizer, nós podemos declarar que esse amor está sobre as nossas vidas. E foi justamente pelo teu sacrifício. Foi através do teu sacrifício na cruz. Foi através da tua morte na cruz que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Que o teu sangue foi derramado sobre as nossas vidas. Mas não te agradecemos somente pela remissão dos nossos pecados. Nós te agradecemos porque o Senhor ressuscitou. Porque o Senhor mostrou que nem a morte pode vencê-lo. Senhor, neste momento em que nós estamos celebrando a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, nós queremos, Deus, que esse poder, esse mesmo poder do Espírito Santo que esteve sobre ti, ele possa estar em nós nessa noite, ressuscitando os sonhos, trazendo esperança, trazendo vida para nós. E é nisso que nós queremos crer. Nós não queremos acreditar que uma doença, que uma pandemia pode acabar com todos os nossos sonhos e planos, mas nós podemos ter a certeza de que o Senhor é quem nos sustenta, de que o Senhor é quem controla todas as coisas. Então nós queremos declarar, Deus, que para sempre o Senhor será exaltado sobre as nossas vidas, e para sempre o Senhor será Deus no meio de nós. É isso que nós queremos declarar nessa noite. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto
Cristo Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o fio. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Paulo, citando Isaías, diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ó Deus, ó Jesus amado, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu reino, Deus amado, está neste mundo, Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor é o único digno, o único santo de ser adorado, de ser exaltado, Senhor. Esta semana comemoramos a tua morte, a tua ressurreição, Senhor. Nós somos muito gratos ao Senhor por isso, Senhor. Nós somos muito felizes, ó Deus, de ser alcançado pelo teu sangue, Deus. O teu sangue, Pai querido, hoje está derramado sobre nós, ó Deus. Hoje não existe mais morte, Deus, mas existe vida, Senhor. Pai, eu oro por cada pessoa, por cada família, Deus, que esteja passando por um momento de luto nessa semana, neste momento, Deus. Pai querido, aqueles que morreram no Senhor estão com Cristo agora, Deus, e nós somos muito gratos ao Senhor por isso, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa consolar as famílias, ó Deus. Que Teu Espírito Santo, Deus, possa estar consolando a cada um, Senhor amado. Pai, aqueles que estão neste momento pensativos, ó Deus, que estão fora dos caminhos do Senhor.
que eles possam retornar, que possam levantar as suas mãos agora, Deus, e dizer: eu quero retornar a este caminho, eu quero retornar a este aprisco, porque sou ovelhas de Cristo. Pai, em nome de Jesus, oro pelos empresários, ó Deus, por aqueles que perderam seus empregos, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor Jesus. Pai querido, que a economia volte ao normal, Deus, que tudo, Deus amado, se restabeleça na vida dessas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Em Ti há esperança, Deus, em Ti, Deus amado, nós sabemos que somos justificados, ó Deus, que o nosso nome, Deus, neste momento está diante do Senhor, que nossa oração está subindo aos céus, ó Deus, porque é o Teu sangue que está sobre nós, porque é o Teu amor que está em nós, ó Deus, é o Teu Espírito Santo que habita em nós, ó Deus, e hoje podemos levantar as nossas mãos e falar com o Senhor diretamente, Deus, porque o Senhor é o nosso intermediador, o Senhor é aquele que está em nós. Por isso, você que está sofrendo, você que está passando por momentos de dificuldade, ore agora, levante a sua voz, clame ao Senhor, porque Ele está com seus braços abertos, os seus ouvidos abertos para nos abençoar. Este Senhor poderoso, este Cordeiro imaculado, oramos a Ti, Senhor, engrandecemos ao Teu nome, Deus, porque somente o Teu sangue, Deus, somente o Senhor nos leva diante de Deus, ó Pai. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, aleluia. Para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém, amém. Ele ressuscitou, Ele vive para todo e sempre. E é isso que nós celebramos nesse final de semana: a morte e a ressurreição de Jesus, que nos trouxe vida nova, vida completa, esperança. Nós fomos surpreendidos pela esperança que há na ressurreição de Jesus. Esse final de semana foi o final de semana de Páscoa. Inclusive, Feliz Páscoa, né? Que nós possamos realmente trazer à memória, reencenar o drama da criação, da queda e da redenção por meio de Jesus nesse final de semana. Ontem foi sexta-feira, a sexta-feira chamada Santa, que na história da Páscoa, quando Jesus está em Jerusalém, ele foi morto na sexta-feira, foi crucificado, gritou: está consumado, foi sepultado. E sábado, o dia de hoje, foi um dia de trevas, um dia de silêncio, um dia onde Deus entre nós estava morto. Mas no domingo de manhã a esperança foi renovada. No domingo de manhã todas as coisas foram transformadas. E é sobre isso que eu gostaria de meditar nesta noite, sobre a maior e a melhor notícia do mundo: que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia então, ou acessasse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 1. Nós sabemos e lemos que Jesus ele foi morto, e não há dúvidas de que ele foi morto. Algumas pessoas tentam sugerir que talvez Jesus não tivesse morrido de verdade, que ele tenha sofrido um grande desmaio, ou que ele ficou muito debilitado, mas não há dúvida, ninguém duvida que Jesus realmente estivesse morto, e as testemunhas oculares de que ele esteve morto, de que ele foi sepultado. E isso foi na sexta-feira. Na madrugada de domingo, as mulheres então vão até o túmulo,
e nós vamos ler isso no texto. Lucas capítulo 24 diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros que haviam acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Porém, para eles, a história pareceu absurda. Eles não acreditaram. E não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo, abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Vamos orar aqui um momento. Senhor, que mensagem maravilhosa. Porque procura dentre os mortos aquele que vive. Ele ressuscitou. Ele saiu do túmulo. Ele vive. Essa mensagem que nós queremos celebrar neste final de semana, nesta noite, essa esperança que o Senhor nos traz. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Uma coisa muito interessante aqui é que no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, Jesus morreu, foi sepultado na sexta-feira, não há dúvidas disso, mas o próprio Jesus, ele disse várias vezes que ele morreria e ressuscitaria. No Evangelho de Marcos, por exemplo, ele diz 3 vezes, olha, é necessário que eu morra, mas ao 3º dia ressuscitarei, eu vou ressuscitar. Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, Marcos é o evangelista mais objetivo e sucinto que nós temos. Tudo ele não se atém a colocar outros detalhes, ele é muito direto e objetivo, ele é muito resumido. E se o evangelista Marcos colocou 3 vezes no evangelho dele que Jesus disse que era necessário que ele morresse e ressuscitasse, isso quer dizer que na verdade Jesus provavelmente estava dizendo isso o tempo todo, que ele disse isso várias vezes. Que diversas vezes ele disse para os discípulos: olha, é necessário que eu morra, mas ao 3º dia ressuscitarei. Então, era de se esperar que quando Jesus morresse, no domingo pela manhã, as pessoas estivessem animadas, esperando. Cara, lembra que Jesus disse? Lembra que ele falou que ia ressuscitar? É hoje, hein? Olha, é hoje que ele vai ressuscitar. Mas surpreendentemente, não tem ninguém. Ninguém está esperando que Jesus ressuscite. O texto diz que as mulheres vão até o túmulo e não tem ninguém lá no túmulo esperando. Elas vão até o túmulo, mas elas não vão até o túmulo para poder ver o Jesus vivo. Não, elas estão levando especiarias para poder perfumar o corpo. Elas estão querendo, elas não esperavam que Jesus ressuscitasse. Da mesma maneira, os apóstolos também não esperavam que Jesus ressuscitasse. Tanto é que quando as mulheres voltam para contar a notícia, eles não acreditam, eles acham um absurdo. Que absurdo um negócio desse, como é que pode Jesus ressuscitar? É muito estranho isso, mas se Jesus disse tantas vezes que ele ia ressuscitar, por que ninguém, nenhum apóstolo chegou, gente, lembra que ele falou que ia ressuscitar? Vamos lá ver, né? Vai que. Nem isso aconteceu. Ninguém estava esperando. Ninguém disse, vamos lá ver se ele viveu. Pode ser que seja verdade, né? A gente não vai perder nada. Ninguém estava esperando Jesus ressuscitar. Sabe por que isso? E agora eu gostaria de meditar um pouco nesse contexto histórico. Porque na época de Jesus, ninguém, absolutamente
ninguém acreditava que era possível um morto ressuscitar no meio da história. Ninguém esperava isso. Muitas vezes nós olhamos para a história, olhamos para o passado e acreditamos que as pessoas da época de Jesus eram pessoas mais ignorantes, mais místicas, né? Que acreditavam facilmente em qualquer coisa. Realmente, existe uma grande diferença, eram pessoas que acreditavam mais facilmente em outras coisas. Mas, quanto a ressurgir dos mortos, ninguém acreditava nisso. Por um lado, nós tínhamos os gregos, que não acreditavam na ressurreição, que na verdade eles diziam que a melhor coisa que poderia acontecer é a alma se libertar do corpo. Então, quando alguém morresse, a alma se libertaria do corpo, e para que a carne que é corrompida vai voltar a viver? Eles não acreditavam na ressurreição. Entre os judeus, existiam aqueles que acreditavam na ressurreição, mas era uma ressurreição que aconteceria com todos no último dia, no julgamento final. Essa era a ideia que eles tinham de ressurreição. Tanto é que essa era a crise, a briga que existia entre os fariseus e os saduceus. Que uns acreditavam que existiria a ressurreição no último dia e outros não. Mas ninguém, nem mesmo entre os judeus, entre os gregos, em nenhuma cultura, ninguém acreditava que seria possível alguém ressurgir dos mortos sozinho no meio da história. Ninguém esperava por isso. Ironicamente, acreditar que alguém ressuscitou dos mortos era tão incompreensível, era tão impossível quanto para nós nos dias de hoje. Você pode dizer, poxa, mas naquela época as pessoas acreditavam em qualquer coisa, né? Tipo assim, era só falar que eles acreditavam. Que alguém ressuscitaria dos mortos? Não. Eles não acreditavam. Da mesma maneira que nós temos dificuldade hoje de acreditar que alguém ressuscitou, naquela época era do mesmo jeito. Então não me surpreende, as mulheres não estavam esperando, os discípulos não estavam esperando, por mais que Jesus tivesse dito para eles várias vezes, olha, eu vou ressuscitar, no fundo eles não acreditavam, né? Eles estavam incrédulos. Fazia parte daquela cultura esse tipo de incredulidade quanto à ressurreição. Esse é um dos motivos pelos quais ninguém a esperava, ninguém acreditava. Um outro motivo pelo qual ninguém acreditou e ninguém acreditou que Jesus ressuscitaria naquela época, é porque por causa do nosso pecado, nós estamos cegos. Por causa do nosso pecado, nós não conseguimos gerar fé no nosso coração. E o pecado também traz cegueira quanto àquilo que é verdade. E é necessário, sempre é necessário que o próprio Deus tome alguma atitude para que os nossos olhos sejam abertos. E aquelas mulheres não acreditavam que Jesus poderia estar vivo. O texto diz que elas chegaram e viram o túmulo vazio e ficaram espantadas. Aqui no Evangelho de Lucas nós não temos tantos detalhes. Lá no Evangelho de João, nós temos alguns detalhes bem mais interessantes, que mostram que as mulheres não acreditavam, elas achavam que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Era inconcebível que ele tivesse sido ressuscitado. Mas então... Os anjos, aqui diz que foram 2 anjos, os anjos apareceram para as mulheres e disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele derrotou o pecado e derrotou a morte, ele ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. O anjo então abre os olhos daquelas mulheres e diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Lembrem-se da mensagem que ele mesmo disse. Lembrem-se que ele disse que era necessário que ele morresse para ressuscitar. Nesse momento os olhos dela foram abertos. Perdão. Nesse momento os olhos delas foram abertos e elas creram, porque houve essa intervenção para que os olhos delas fossem abertos. Meus queridos, há algo que nós podemos extrair dessa experiência, que quando você duvidar que Jesus está no meio de você, quando você duvidar que Ele realmente está vivo, sabe aqueles momentos complicados e difíceis da vida? E que às vezes parece que Deus está tão longe, parece que Jesus está tão distante, parece que Ele não está vivo.
Parece que Ele não está vivo na nossa vida, que Ele não tá, as coisas não estão acontecendo, meus problemas não estão sendo resolvidos, o luto está me assolando. Quando todo esse tipo de dúvida vier, clame pela presença do Espírito, para que você se lembre, traga à memória, lembra do que Jesus disse, lembra do que Ele fez e lembra que Ele realmente está vivo. Lembre-se, esse é o nosso maior problema. O nosso maior problema é que a gente se esquece tão facilmente. A gente vive tendo crise de amnésia. Não que a gente se esquece intelectualmente, não. A gente se esquece no nosso coração. A gente se esquece do que Deus já fez por nós e aquilo que nós já vivemos. Mas a boa notícia é que o anjo apareceu para aquelas mulheres e disse: olha, Ele ressuscitou. Ninguém esperava por isso. Essa é a boa notícia. Jesus está vivo no meio da história. Deus interveio e levantou alguém dentre os mortos. Ele ressuscitou. Ele vive. E porque Ele vive, tudo muda. Todas as coisas são transformadas. Nós não pregamos um Cristo que esteve vivo e morreu somente. Não, nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. A ressurreição de Jesus é a mensagem central do cristianismo. É o que nos diferencia de todas as outras fés, não sei se tem plural de fés, de fé. Ou a ressurreição é uma das fraudes mais maldosas da história, ou ela é o fato mais extraordinário de todos os tempos. Ou a ressurreição de Cristo é verdade, ou tudo cai por terra. Porque sem a ressurreição de Jesus, o cristianismo seria uma religião vazia, sem esperança, um museu de relíquias. O próprio apóstolo Paulo diz que é por causa da ressurreição que nós temos a nossa fé, que sem a ressurreição, a nossa fé seria vã, que a nossa pregação seria inútil. Sem a ressurreição, o cristianismo seria uma grande farsa. Mas o fato é que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e existem muitas evidências de que isso é verdade. N.T. Wright escreveu no seu livro A Ressurreição do Filho de Deus, uma das maiores obras acadêmicas sobre a ressurreição de Jesus, e que ele traz todas as evidências de que Jesus de fato ressuscitou. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, robustamente comprovado. Eu me lembro que eu já tive dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. Eu já tive as minhas crises de fé. Porque, às vezes, acreditar que alguém ressuscitou dentre os mortos parece algo absurdo. E na época dos apóstolos também era. Ninguém esperava por aquilo. Então, teve uma época que eu tive uma crise de fé, e eu fui atrás das evidências da ressurreição, eu fui estudar sobre essa ressurreição. E quão constrangido eu fui com o tamanho das evidências de que Cristo está vivo. Os adversários tentaram apagar esse acontecimento da vida, de que Jesus tinha ressuscitado mesmo. Alguns alegaram que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, mas o fato é que existem muitas ressurreições, muitas evidências de que Jesus ressuscitou. Ele apareceu vivo para os apóstolos, ele apareceu vivo para mais de 500 pessoas, e quando o evangelista Lucas, o evangelista Marcos registraram isso ali no livro deles, eles estavam dizendo: tá vendo? Se você tem dúvida que Jesus ressuscitou, vai lá, pergunta para essas pessoas, que essas pessoas viram ele. E mais, os discípulos, quando viram que Jesus estava vivo e começaram a pregar o Evangelho, eles morreram por causa do Evangelho, eles entregaram a vida por causa do Evangelho, e ninguém entrega a sua vida por causa de uma mentira. Felipe, mas tem aí um monte de gente suicida aí que entrega a vida deles para algo que é uma mentira. Não, é diferente. Eles entregam a vida por algo que eles acreditam ser verdade, mas ninguém entrega a vida por algo que sabe ser uma mentira. E se os apóstolos não tivessem visto Jesus vivo, eles não teriam entregado a vida como eles entregaram.
E porque Jesus ressuscitou, isso transforma completamente a nossa vida. Porque Jesus ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus ressuscitou, nós temos um firmamento na nossa fé. Porque Jesus ressuscitou, a nossa fé não é vazia. A nossa fé não é simplesmente fechar os nossos olhos e dizer eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Não, a nossa fé está firmada no acontecimento histórico. Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ao ressuscitar, Jesus reinaugura um novo reino de paz, um reino onde temos acesso direto a Deus, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. A gente está sendo abalado por uma tremenda crise nesse ano, nesse último ano, nesses 2 últimos anos. Uma pandemia que já tirou milhares de vidas. Nesse final de semana que nós estamos, mais de 3.000 mortes diárias. Pessoas enlutadas, depressão, solidão, coisas que parecem tão difíceis, parece difícil fazer o que é correto, parece difícil encontrar algum conforto, alguma satisfação, parece difícil ter significado na vida, parece difícil enfrentar tudo isso, mas se Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, então o nosso futuro é muito mais do que isso aqui. Se Jesus vive, nós temos esperança de uma nova vida, uma vida eterna, novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrima. Creia na ressurreição e coloque a sua esperança na ressurreição. Se você sofre de solidão, de depressão, ou você está enfrentando períodos horríveis na sua vida, na ressurreição você encontrará amor verdadeiro. Se você sente um vazio, é na ressurreição que você se sentirá plenamente satisfeito. Eu me lembro que eu estava passando por um tempo de angústia, de dúvida, de ansiedade, que as coisas do meu futuro pareciam nebulosas. Eu passei por um período da minha vida em que parecia que eu estava na escuridão, e que eu não sabia para onde ir, eu não sabia para onde caminhar. E eu sempre ouvi, eu sabia, eu acreditava que para que eu conseguisse ter significado na minha vida, eu precisava amar a Deus acima de todas as coisas. Para que eu conseguisse vencer a minha ansiedade, a minha crise, eu precisava crer em Deus. Mas aí eu fiquei pensando, mas como que eu faço isso? Como? Será que é fechar meus olhos e começar a dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo? Ou como que é que eu coloco Deus como centro de tudo? Como é que eu venço tudo isso? Foi quando eu me lembrei da ressurreição. Que o lugar mais sólido onde nós podemos depositar nossa esperança é que Jesus vive. É que Ele está vivo. Porque Ele vive, nós fomos surpreendidos pela esperança. Porque Ele vive, eu creio, como uma criança, que no último dia todas as coisas farão sentido. Porque Ele vive, eu creio que essa vida não é tudo que nos resta. Porque Ele vive, eu creio numa eternidade com Ele, onde não haverá mais lágrimas, onde todas as lágrimas serão enxugadas. Porque Ele vive, nós podemos depositar a nossa esperança na ressurreição de Jesus. Se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, creia na ressurreição e coloque a sua esperança no Jesus que vive. Ele vive, Ele vive, Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, eu posso crer. Eu posso ter esperança de uma nova vida porque Ele vive. Essa é a mensagem mais transformadora de todas. É isso que torna o cristianismo tão diferente de qualquer outra crença. É isso que faz com que a gente seja diferente. A gente não crê em algo subjetivo. Nós, os cristãos, não cremos numa subjetividade. Nós não cremos em algo que faz bem ao nosso coração. Você pode acreditar naquilo que te faz bem. Se faz bem para você, está tudo bem. Não. Nós cremos em algo real, histórico. Nós cremos que Deus interveio na história e habitou entre nós, em carne e osso, perfeitamente, verdadeiramente homem. Ao mesmo tempo, verdadeiramente Deus. E que morreu numa cruz para que todo o nosso pecado fosse pago e levado sobre Ele toda a nossa dívida, para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao Pai por meio do sacrifício de Jesus. Mas Ele não permaneceu morto.
Ao terceiro dia ele ressuscitou, e é isso que nós celebramos. Nós o adoramos por causa disso. Nós celebramos a Páscoa porque ele vive. Porque ele vive, a nossa vida foi completamente transformada. Deposite a sua fé na ressurreição de Jesus. Celebre a ressurreição de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. E para continuar celebrando a ressurreição de Jesus, antes dele ser crucificado, ele participou de um momento com os discípulos que foi um momento muito significativo para nós, que foi o momento da ceia do Senhor. Vou me aproximar aqui da mesa. Antes de Jesus ser entregue, morto numa cruz, para que ele pudesse ressuscitar ao terceiro dia, ele se reuniu com seus discípulos, e ele disse mais uma vez: olha, eu estou prestes a ser entregue, eu vou ser morto. Ele disse que esse era o único caminho, e ele prenunciou a sua morte, a sua ressurreição, com a ceia, para que nós pudéssemos lembrar do que ele fez. E não existe dia melhor para nós celebrarmos a ceia e nos lembrarmos do que ele fez, do que no final de semana de Páscoa, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Quando Jesus se reuniu com seus discípulos, ele tomou o pão, e ele disse que esse era o corpo dele, que estava sendo entregue por todos eles, por todos nós, e que nós deveríamos fazer isso em memória de Jesus. Você que está aí na sua casa, pode separar os seus elementos. Quem pode participar da ceia? Todo aquele que está em comunhão com Cristo, com a sua igreja, que creu no Senhor Jesus, que foi batizado. E a ceia é um memorial, onde nós trazemos à memória o drama da morte e da ressurreição de Jesus, e a salvação que nós recebemos por meio dela, e esse novo reino que foi inaugurado. E Jesus entregou o seu corpo por nós na cruz, para que a nossa dívida pudesse ser paga. Em memória de Jesus, então, comamos do pão. Da mesma maneira, Jesus tomou o cálice com vinho, passou entre os discípulos e disse que esse era o sangue dele que seria derramado por todos nós. O sangue de Jesus que nos purificou de todo pecado. O sangue de Jesus que nos limpou. O sangue de Jesus que faz com que Deus, quando Deus nos olhe, não veja mais os nossos pecados, mas vê Jesus sobre nós. Esse sangue que nos redimiu pela graça. E da mesma maneira ele disse que nós deveríamos fazer em memória dele até que ele venha, para que nós o anunciemos até que ele venha. Em memória de Jesus, tomemos do cálice. Senhor, esse final de semana é um final de semana de celebração. Não só esse, mas nós celebramos todos os dias, porque o Senhor vive, porque nós não cremos em alguém que acabou, que está morto. Nós cremos no Senhor que ressuscitou dentre os mortos. Nós cremos num Deus que vive, que nos deu vida, num Deus que na cruz redimiu todos os nossos pecados. E porque o Senhor vive, nós cremos que tudo o que nós temos aqui não é o fim, que nós teremos uma vida eterna com o Senhor, que nós estaremos contigo para sempre, que não haverá mais choro, que não haverá mais lágrima, que nós olharemos para trás e todas as coisas farão sentido. Nós te louvamos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar celebrando esse Jesus que viveu e ressuscitou. Mas antes, eu gostaria de aproveitar para fazer um convite para você. Porque se Jesus vive, se Ele ressuscitou dentre os mortos, isso significa que Ele pode transformar todas as coisas na nossa vida. Que Ele pode transformar a sua vida, as circunstâncias, e que Ele pode transformar todo o seu significado, tudo à sua volta.
para a glória dele, para que você possa ter uma vida mais parecida com ele. Por isso eu gostaria de te convidar, porque a partir do sábado que vem, nós começaremos uma nova série de mensagens aqui no culto de sábado sobre essas transformações que Jesus nos traz. Então não fique de fora, participe com a gente, porque ele vive, todas as coisas estão sendo transformadas, estão sendo feitas novas. Vamos celebrar ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos lembrar que Ele vive, não importa as circunstâncias que a gente esteja passando. Eu quero te agradecer por você que esteve presente aí com a gente, participando com a gente, que você esteve assistindo aí, ouviu essa palavra que foi poderosa, esteve louvando com a gente. Muito obrigado. E eu quero fazer o convite para continuar com a gente aí, que a gente vai cantar mais uma música e celebrar juntos. E eu quero orar pela sua vida, quero orar por essa palavra poderosa que a gente recebeu pela sua vida durante essa semana. Pai, nós te agradecemos porque o seu Filho vive. Jesus, o Senhor vive. E isso é a melhor notícia, é a maior esperança que nós temos. Obrigado por isso, obrigado por isso. E que essa semana a gente seja cheio dessa esperança. A esperança que nos renova, esperança que nos motiva, esperança que nos alegra, esperança que faz com que a gente, mesmo no dia mal, continue caminhando, sabendo que o Senhor vive. E que essa semana a gente possa, diante dos desafios, saber que o Senhor nos guia, diante dos momentos bons, agradecer ao Senhor e ser sustentados pela sua graça. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, que você possa ter uma noite abençoada e uma semana também abençoada. Vamos celebrar a nossa vida em Cristo. Amém. Existe um rio onde tudo é bom, uma nascente bem maior que a dor, um oceano sem medo nenhum, maré que sobe, que sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando do amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Se você tem vida, declare com a gente. Cadeias vão quebrar e os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Vamos nos alegrar, nas ruas vamos dançar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós.
Nós temos vida no rio. 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 Então dance e celebra ao Senhor. Nós temos vida no rio. 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 Oh, aleluia! Que a vida de Cristo esteja sobre você nessa semana. Fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Valeu!